Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de português. Eu sou a professora Cléia da Rocha e hoje nós vamos estar falando com vocês ainda sobre o gênero tira ou tirinha que nós começamos na aula passada. Nós vamos falar também sobre linguagem verbal e não verbal, aprofundando esse conhecimento que já começamos também, e sobre o sufixo. Então essa é uma aula que nós vamos apresentar conteúdos novos, mas também vamos retomar os anteriores. E essa aula ela vai ficar disponível lá no YouTube, que vocês entram lá no aplicativo, no canal Aula Paraná, e no Classroom vocês vão ter as atividades. Essas que nós estamos fazendo aqui com vocês façam no caderno, porque elas não estarão disponíveis no Classroom, tudo bem? A professora falou em sala porque já está com saudade da sala de aula, e vocês também, com certeza, né? Mas vamos começar? Então, nós vamos retomar a análise das tirinhas apresentadas na aula anterior. Vamos começar? Lembram da tira do Garfield sobre o controle remoto? Então, nós já observamos na aula passada que o Garfield está sentado no sofazinho, ele está ali desanimado com o controle e de repente a televisão começa a falar com ele. Olha lá, esse é o canal do controle remoto, jogue fora seu controle. Desculpa, jogue seu controle fora. Nós ficaremos circulando os canais para você. E no final o Garfield pensando, finalmente, um canal que tira o trabalho de ser preguiçoso. Lembra que nós falamos para vocês observarem esses clique, clique, clique também na aula anterior? Então vamos começar? Olhe lá. A tira, pessoal, por ter essa parte do texto verbal e não verbal, ela vai trabalhar com alguns recursos. Nós vamos chamar de recursos expressivos, que é como o autor faz para expressar a sua ideia. Então observe, quais são esses recursos? Os sinais de pontuação, eles são importantes em todos os textos, inclusive os textos que não têm essa parte mais visual. Mas na tira eles são imprescindíveis, porque eles representam ali sentimentos, como que a gente deve ler aquela parte. Tudo bem? As palavras em negrito, tá? Vamos voltar para vocês retomarem o que é uma palavra em negrito? A gente tem falado bastante, mas observe ali, ó. Olha o finalmente, né? Por que será que o finalmente está em negrito? É para dar um destaque, né? Palavras em caixa alta, que é quando a palavra está escrita em letra de forma, que vocês dizem, ou também quando a palavra, quando a palavra está com letras maiores. Às vezes ela não está em letra de forma, mas ela está ampliada, maior. Então, esses recursos expressivos, esses três primeiros aqui, olha lá, sinais de pontuação, palavras em negritos e palavras em caixa alta, eles se relacionam com a entonação, que é o jeito que eu tenho que ler. Eu tenho que ler isso com mais emoção, eu tenho que ler isso fazendo uma pergunta. Como que eu tenho que ler? Então, vamos ver o que é essa entonação de forma mais aprofundada? Então, a entonação é a mudança no tom de voz que indica se o que falamos é uma afirmação, uma pergunta, um pedido ou uma ordem. Indica também se a pessoa que fala está triste, feliz, brava. Então, veja, ela é um recurso expressivo. Ela diz como você deve ler, como você deve interpretar e também pronunciar aquela frase, aquela palavra que está na tirinha, tudo bem? Outros recursos expressivos que não têm necessariamente a ver com a entonação. Olha lá. Formato do balão. Uso da onomatopeia. Onomatopeia, observe. Formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada de um som. A onomatopeia é muito usada na tira e ela é usada também na história em quadrinho, quando tem aquela briga lá do herói e do vilão, aí tem o clash, cabum. Então, ela imita um som natural, um objeto caindo, uma bomba explodindo. Vamos voltar aqui para ver essa questão
do formato do balão, da onomatopeia e da pontuação e dos outros recursos no quadrinho? No quadrinho não, desculpa, na tirinha. Observe, então olhe lá. Vocês estão vendo a questão do formato do balão que eu já falei na aula anterior. Quando o balão está com esse formato aqui, indica alguém falando. E aí está próximo de quem está falando. Quando o balão está com esse formato ali de bolinhas, indica alguém pensando. Tudo bem? Formato de nuvem, olhe lá. Quando eu tenho, então, olhe lá, o clique, clique, clique é a onomatopeia que imita algum som, ok? E aí a gente tem aqui ainda o uso da pontuação, olhe lá, jogue fora seu controle, né? Nós ficaremos circulando os canais para você. Então, estão observando? E lá ainda uma palavra em negrito, finalmente, e também o uso do pontuação. Veja, isso todos são recursos expressivos que ajudam a gente a interpretar esse texto. Vamos continuar? Agora vamos fazer esse quiz juntos aqui, ok? Observe, olhe lá. A palavra clique, que aparece no primeiro quadrinho da tirinha, o que ela imita? Vamos ver? O que vocês acham aqui? Que aparece no primeiro quadrinho da tira. O que ela imita? Vamos ver? O som de Garfield dormindo? O barulho do canal de TV? O barulho do controle remoto da TV? O barulho de Garfield se mexendo, opa, aqui faltou, se mexendo no sofá? Vou dar um minutinho para vocês pensarem e já respondo, tudo bem? E aí, pessoal, conseguiram resolver? A professora já corrigiu aqui a última alternativa que estava faltando a palavra no sofá. Então, o que o clique que aparece no primeiro quadrinho imita? Essa tá fácil, né? Olha lá, observe. Da onde está saindo o som? Olha lá. Está saindo do controle remoto da TV. Então, ele imita o barulho que o controle faz. Tudo bem? Vamos continuar? Agora, essa aqui também é fácil. Olha lá, a palavra finalmente, em negrito no último quadrinho da tirinha, indica que Garfield, o que indica? Olha lá o finalmente. Indica que ele ficou triste com a novidade, ficou empolgado com a novidade, ficou indiferente com a novidade ou ficou desanimado com a novidade. Esse aqui é bem curtinho. Vamos fazer junto? Então, finalmente, indica que ele ficou empolgado. Ele finalmente. Agora nós vamos ter, então, uma TV que tira o trabalho do ser preguiçoso. Ok? Vamos ver aquela outra tira que nós apresentamos na aula passada? Essa tira muito conhecida da Mafalda. O personagem Mafalda, ela é criada pelo Quino, né, um argentino. Vamos observar? Olha lá, nós já lemos na aula passada, então tem a Mafalda e a mãe. A Mafalda pergunta, o que você está recortando do jornal, mamãe? Uma receita. Observe, olha o balão em cima da cabecinha da mãe. De coisa gostosa? Olha a Mafalda perguntando, olha o ponto de interrogação, né? Sopa de peixe.
A mãe falou bem firme, né? Sopa de peixe. Olha a cara que a Mafalda faz. Será que a Mafalda gosta de sopa de peixe? Olha a cara. E no final a Mafalda gritando, abaixo a liberdade de expressão. Observe ali, pessoal, o recurso da caixa alta. Estão vendo? Está bem maior do que no restante da tirinha e está em negrito. E observe o uso do ponto também, somada à carinha da Mafalda. Então, isso é o que a gente chama de aspecto verbal e não verbal que são necessários para criar o sentido. Então, a Mafalda está gritando, aparece a boca dela aberta e aparece o texto em letras enormes. Tudo bem? Compreenderam essa tirinha? E então, olha, agora tá fácil, já expliquei. Vocês vão agora pensar e vão escrever no caderno essa aqui. Vocês vão copiar no caderno. Então, vocês vão copiar e responder essa questão aqui, que é sobre o último quadrinho e sobre o que eu acabei de explicar. Tudo bem? Vamos fazer e já voltamos?
E aí, pessoal, deu tempo de copiar e fazer? Esse exercício ele é muito interessante porque ele retoma o que nós acabamos de falar sobre texto verbal e não verbal. Então, observe o último quadrinho ali da tira. Abaixo a liberdade de expressão e a Mafalda com a boca enorme ali aberta. Olha só. Então, quais os recursos visuais que foram utilizados ali para indicar que a Mafalda está gritando? Vamos ver? Então, vocês têm, olha lá, letras em caixa alta e maiores que o restante da tira e a boca aberta de Mafalda. Tava fácil essa? Vamos voltar para retomar? Então, ó, letras em caixa alta e maiores que o resto da tira e a boca aberta de Mafalda. Observe, aqui, pessoal, eu tenho recursos visuais. Eu sei que vocês estão pensando, mas a parte escrita não é a parte verbal, professora? Sim, a parte escrita é a parte verbal, mas quando essa parte vem destacada, maior, que faz com que visualmente a gente olhe para ela e isso chama atenção, aí eu tenho recurso visual, assim como o desenho. Interessante, né? Então, vamos fazer mais um exercício aí de copiar no caderno, para treinar um pouquinho a escrita, melhorar a letra. Vamos lá? Então, aqui, ó, vocês vão ver esse novo quadrinho que vocês ainda não viram, que é do Agar, né? Vocês vão ler, vão ter um tempinho e vão, então, explicar o que provoca o humor. O que faz, assim, a gente ter uma perspectiva mais engraçada, mais questionadora aqui no quadrinho. Tudo bem? Vamos resolver e já voltamos?
Tudo bem, pessoal? Conseguiram responder esse exercício aqui? Então vamos ler para ver se vocês compreenderam e para fazer quem não fez, tá? Quem não fez, não se preocupe, essa aula está disponível lá no YouTube, lá no Aula Paraná, vocês podem rever depois, tá? Então vamos lá. Leia a tira abaixo e explique o fato que provoca o humor. Aí tem o Agar, que é o personagem desse quadrinho, dessa tirinha, né, no caso, e ele vai dizer: por que o novo vestido de metal da Rony está enferrujando na chuva? Aí tem uma outra voz, que é da mulher do Agar, olha lá. Ah, você conhece os adolescentes? Eles não vestem nada que pareça novíssimo. O que tem aqui de humor? Então, observe, a Rony, pessoal, é a filha do Agar e da Helga, tudo bem? E olha o vestido novo dela. É um vestido de metal, está na chuva. Vamos ver? O que vocês acharam de humor aqui? Então, olha lá. Essa é uma sugestão. Pode ser que vocês acharam uma outra coisa. Vamos lá, a sugestão? O humor é provocado pelo fato dos adolescentes desejarem, em algumas situações, agirem de forma diferente dos adultos. Por exemplo, querem usar a roupa com aspecto envelhecido, no caso da Rony, com sinais de ferrugem. Então o humor está nisso, dela colocar o vestido novo para ele ficar parecido com uma coisa velha. Tudo bem? Vamos continuar? Então vamos observar novamente a tirinha. Olhe lá. Observaram? Vamos retomar. Então temos dois personagens aqui falando sobre o comportamento da filha. Ok? Vamos passar? Olhe lá, como foi criado a palavra novíssimo, que aparece aonde? Olhe lá, eles não vestem nada que pareça novíssimo. Como que foi criada essa palavra? Lembra que nós falamos sobre criações de palavra na aula passada? Então, olhe lá, a palavra novíssimo, olha, ela foi criada por meio do acréscimo do sufixo íssimo ao adjetivo novo. Então, eu tinha um adjetivo novo, eu coloquei o íssimo, lembra? Já estudamos isso, a questão do superlativo, lembram lá? Então, ficou novíssimo. Observaram? Então, esse íssimo, ele é um sufixo, porque foi acrescentado ao final de uma palavra. Ok? E observe também que aqui tem um erro de português, que a professora também erra. Olha aqui, depois do ponto de interrogação, tem que começar sempre com letra maiúscula. E aqui a professora esqueceu. Vocês não façam como a professora, coloquem sempre letra maiúscula depois do ponto de interrogação. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer então junto esse exercício aqui? No quadrinho. Nesse quadrinho aqui, que faz parte da tirinha do Agar. Qual o efeito de sentido decorrente do acréscimo do sufixo íssimo à palavra novo? Quando a égua colocou íssimo na palavra novo, o que acabou fazendo? Olha lá. Qual que foi então o sentido? O sentido foi enfatizar, o efeito, aliás, foi enfatizar a característica atribuída ao vestido. O vestido é mais que novo? Ou demonstrar que Rony não gosta de roupas velhas. Então, quando a gente coloca o íssimo na palavra, o que a gente faz? A gente enfatiza uma característica. Novo, novíssimo. Tudo bem? Vamos continuar tratando da formação das palavras, que é também os objetivos dessa nossa aula. Então, muitos substantivos abstratos são formados pelo acréscimo da terminação esa aos adjetivos. Lembra os substantivos abstratos? São aqueles nomes de sentimentos, ações, que são palavras que nós não conseguimos tocar, né, cheirar, são abstratos. Observe. Então, olhe lá. A palavra beleza. Eu sei que vocês pensam, beleza, eu consigo olhar. Não, você consegue olhar coisas que são belas, mas a beleza ela é um substantivo abstrato. Você não consegue descrever o substantivo em si. Então, observe. Beleza vem de belo. Olha só o processo. Tirei o o, acrescentei o esa. Virou beleza. Tristeza. O tristeza não precisei tirar o e, que já tinha. Então, eu só acrescentei aqui. Continuei. Triste, tristeza. Puro. Tirei o o, acrescentei o esa.
Então, pessoal, bastante atenção aqui, que aqui vocês cometem às vezes uma pequena distração e erram uma palavra. Então, quando eu estiver falando do nome abstrato lá de um sentimento, é com Z. Olha só, beleza, tristeza, pureza. Essas palavras, então, elas foram formadas com o sufixo eza, com Z. Tudo bem? E agora? Cuidado, então. Olha, essas são palavras que foram formadas com o sufixo eza, mas o sufixo eza aqui, ele é escrito com S. Estão vendo ali? Eu falo francesa, eu falo chinesa. O som é do Z, mas eu escrevo com S. Esse eza aqui, pessoal, também é um modo de formar a palavra acrescentando o sufixo. Olha só. Então, ele pode ser adjetivo pátrio, quando é nome derivado de um país, de uma localidade. Por exemplo, da França vem francesa, da China vem chinesa. Cuidado, que aqui chinesa pode ser uma característica, um adjetivo pátrio da mulher que vem da China, mas eu posso dizer também assim, a chinesa é bonita. Eu posso dizer, a francesa é educada. E aí, quando eu colocar esse a na frente, aí eu não tenho mais adjetivos, tá? Aí se torna um substantivo. Quando eu digo a, aí se torna uma pessoa. Tudo bem? Claro aqui para vocês que o que pode gerar dúvida é que o eza tem som com Z e som com S. Som com Z quando for relativo à localidade, à nacionalidade e geralmente de mulher, né? Porque francesa, chinesa, se fosse de homem, francês, chinês. Tudo bem? Olhe lá. Além disso, o eza também ele é usado para formar substantivos femininos que derivam de título de nobreza. E olha que confusão, né? Essa aula tem muito eza, né? Vejam, nobreza, que é um substantivo abstrato, ele é com Z, olha, tá aqui. Mas essas palavras que são substantivo femininos, que vão representar os títulos, eles são com S. Querem ver? Olha, duque, de duque, a mulher do duque, a esposa do duque é a duquesa. Veja que eu falo com Z, mas eu escrevo com S. A esposa do príncipe, ou a filha do rei também, né? Ela é a princesa. Estão vendo? Então, aqui eu tenho substantivo feminino, mas é escrito com S. E agora, vamos pôr em prática o que nós estudamos sobre os sufixos? Vamos lá? Então, vocês vão ler o quadrinho e vão observar aqui a palavra clareza no quadrinho e vocês vão me dizer a que classe gramatical ela pertence. Lembram lá? Classes gramaticais? Adjetivos, substantivos, tudo bem? Vamos pensar aí, vamos tentar relembrar as classes gramaticais?
E aí, pessoal, conseguiram compreender aqui? Primeiro vamos ler o quadrinho. É o quadrinho da personagem Mafalda, né? Então vamos continuar, olha lá. O que você está fazendo, Mafalda? Observa o amiguinho dela perguntando. Estou planejando a minha vida. Aí no outro quadrinho, ela continua. Para não viver ao acaso, estou traçando um plano que me ajude a organizar minha vida com clareza. Aí tem o desenho lá do plano dela, olha que plano complexo. Aí o amiguinho observando e a Mafalda dizendo, teoricamente é claro. Então a ironia aqui, porque não é nada claro, não é mesmo? E aí a pergunta era para vocês pensarem na palavra clareza. Como ela foi formada? Olhe lá. A palavra clareza, ela foi formada a partir da palavra claro, né? E então, se ela foi formada a partir de um adjetivo e tem essa função de dizer uma coisa, né? A clareza, né? Ela é um substantivo abstrato. Tudo bem? Esse aí tá fácil, porque a gente já viu bastante sobre substantivos abstratos, não é mesmo? Então agora, pessoal, essa última atividade vocês vão copiar para finalizar em casa. Então, vou dar um tempinho para que vocês copiem. Tudo bem? Olhe lá. Então, que tal você produzir uma tirinha em seu caderno? Não se esqueça de dar uma especial atenção ao visual e verbal. O visual é o aspecto, né? Visual é o aspecto verbal. Então, na tirinha você vai ter que construir um desenhinho, mas também colocar a parte dos diálogos. Tudo bem? Então, vou deixar aqui para vocês copiarem um minutinho e já voltamos para finalizar nossa aula.
Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui, conseguiram copiar? Então, assim, em relação ao tema, e vocês podem fazer um tema mais aberto, sobre alguma coisa que vocês quiserem aí nesse momento, sobre a família, sobre os amigos, sobre a escola, né? Eu deixo à vontade para vocês escolherem o tema da tirinha. Tudo bem? E aí, agora vamos retomar então aqui. As dicas são as mesmas da aula anterior, para quem não acompanhou. Tem aquele poema lá sobre ser diferente, da diversidade, né, que está no YouTube como música, e também as indicações de livros que são sobre tirinhas. Tudo bem? E nessa aula nós então continuamos falando sobre a tirinha. Espero que vocês tenham aprendido, gostado, né, sobre esse tipo de texto, que é um texto que usa a linguagem verbal e não verbal. E nós trabalhamos também o uso do sufixo principalmente o ESA, né? ESA com S e ESA com Z. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e até em breve.